Ora, boa tarde. Vamos dar esse início aqui a mais um IEO Knowledge. A nossa convidada de hoje é a Alexandra Ataíde. Penso que já devem perceber o que é que ela faz, mas ninguém melhor que ela para se poder apresentar. Antes de mais, muito obrigada, Alexandra. Obrigada também. Obrigada. Ver-te aqui mais pela incubadora agora nos próximos tempos. Combinado. Então, boa tarde a todos. Bem dispostos? Sim, obrigada. Sim. Então, eu sou a Alexandra, sou formadora nesta área de competências transversais e há cerca de 4 anos, criei um projeto com um colega meu que se chama Tubidu, que desenvolve competências transversais nas empresas e não só nas empresas, nas escolas. E nas escolas, porquê? Porque houve uma pergunta que de facto nos mobilizou para criar este projeto, que é se as competências transversais são importantes, se é tão importante e nas empresas nos pedem para desenvolver, não é? Seja em comunicação, em liderança, em criatividade, porque é que nós não começamos mais cedo? E porque é que nós não começamos nos miúdos, não é? Nas crianças, nos adolescentes, e a pôr isto no currículo escolar? Okay? E foi esta a questão que nos moveu, e o que distingue o nosso projeto é sobretudo uma abordagem pragmática, a formação que se baseia no aprender fazendo e também prazeroso de alguma forma, não é? Para não ser um castigo aprender, mas antes um gosto, uma paixão. E é isso sobretudo o que nos distingue. Então, o que é que nós vamos estar a fazer aqui hoje? Hoje nós vamos ter 3 ideias principais. A primeira é sobre o poder da comunicação presencial, que é esta mesmo aqui, o poder da comunicação face a face, porque falar bem não chega, é preciso mais. E acho que blá blá blá, não é? Estamos cansados de blá blá blá, precisamos de mais do que blá blá blá, precisamos de substância. A segunda ideia é sobre a estruturação do pitch, a estruturação de uma apresentação em público. É preciso preparar, é preciso estruturar, é preciso treinar. São 3 verbos-chave. Okay? O discurso, vamos falar sobre o que é um discurso de elevador, um pitch elevator. E a terceira ideia é sobre este poder da comunicação e o bom comunicador tem esta consciência do poder da comunicação. E mais do que isso, ele sabe para onde vai e por que vai. Okay? Vamos falar disso e vou-vos trazer aqui o gatinho de Cheshire, do Lewis Carroll, para vos explicar quais são as dicas deste gato. Chegamos ao livro do Lewis Carroll e o que é que ele nos diz em relação a isto. Então, sobretudo vamos estar ali nas 3 partes, nos sapatos da audiência, como estruturar um pitch e o gato de Cheshire. Okay? Vamos começar por uma dinâmica, porque se há coisa que eu não gosto é de dar formação e entrar numa sala e não falar com as pessoas, não comunicar de alguma forma e não saber pelo menos o nome das pessoas, ok? Então vou pedir aqui ajuda para distribuir um balão por cada pessoa. Vão passando, está bem, para trás, tirem e passem para trás. Licença. Ok. Cada um tira um balão. Canetas, não é? Nós vamos ter suficientes. Cada um tira uma caneta e passa. Tirem uma e passem aos vossos colegas. Ok, assim. Uma caneta e passo. Uma caneta e passam, está bem? Quem é que não tem caneta? Vamos ver se já estão todas. Mas estava a passar para tirar com ela. E podem começar a encher os balões, muito bem. Okay. Isso. Enchem e dão um nó, não é? Se alguém precisar de ajuda para dar o nó, eu posso ajudar?
Ora, estava previsto, portanto. A quem é que rebentou? Há mais. Há suplentes. Mais um. Não encham muito. Muito bem, então agora pegam no balão que já está cheio e vão escrever o vosso nome, primeiro nome, em letras maiúsculas, está bem? Em letras grandes. Toda a gente tem a caneta? Há quem não tenha a caneta? Não, vão precisar. Cada um precisa de uma caneta. Dar ou não? Ainda não, eu vou escrever. Sim. Espera aí, eu encho um balão, espera aí. Toda a gente tem caneta? Não, faz. Tão pequenino. Mais pequenina. Troca muitas vezes, tinha que trocar muito obrigado. Nada. Você é deste tamanho. Tem que ser um bocadinho maior. Porque senão dificulta a tarefa. Luís. Ok. Não. Tá. Então, cada um tem um balão, certo? Escreveram um nome com letras grandes, o vosso primeiro nome? Tem que ter tudo escrito. Só um bocadinho, Alexandra. Um participante. Ok. Mais um? É só escrever o seu nome em letras maiúsculas e desligar ou tirar o som ao telemóvel, está bem? Ok, já toda a gente escreveu o nome? Sim? Então vamos começar. Eu vou contar 1 minuto e vocês o que vão fazer é, vão desenhar a cara do vosso colega do lado. Ok? É muito simples, vão ver. Vão desenhar o rosto do vosso colega do lado. Mas só quando eu começar a contar. Esperem. Há aqui alguém canhoto? No balão estão todas as carinhas estragadas. Peço que falem mais. Atenção. Há aqui alguém canhoto? Mais alguém canhoto? Então, muito bem. Esta senhora vai fazer o desenho com a mão direita e vocês todos com a mão esquerda, está bem? Podem começar. Com a direita. Aquele senhor. Esquerda. E está a contar 50 segundos. Qual é o colega? Do lado direito ou esquerdo? Vocês é que escolhem, têm que escolher um. Fazem partes, não é? E estes dois. Aí. Muito obrigada. Ok. Deem o vosso melhor. Mão esquerda, só aquela senhora é com a mão direita e aquele senhor também que está ferido. Está lesionado. Ok. Acabou o tempo. Ok. Muito bem, podem parar.
Ofereçam, por favor, o balão ao vosso colega. Toda a gente ficou com um balão, com o seu balão. Agradeçam esta obra de arte. E agora... Ok. Atenção. E agora, escrevem na parte de trás do vosso balão uma coisa que queiram aprender, uma coisa que queiram levar deste workshop hoje. Ok? Uma palavra, 2 palavras, 3 palavras no máximo, está bem? Como a esquerda. Agora com a direita. É para escrever onde? Ao pé da cara, ao pé do nome, no meio? Atrás. Atrás, espera, temos de ir para ficar. Arranjem um espaço, pronto. Correu bem? Tá? Agora pode ser com a mão direita. Senão ficávamos aqui para metade do workshop, não é? Ok, tá? Podem ficar com o balão aí, podem pôr no chão se quiserem. Daqui a pouco vamos fazer outro exercício. Peço é cuidado para não pisarem os balões, está bem? Porque também vão estar a pisar os vossos rostos, não é? Pronto. Então. É isso mesmo, obrigada. Avançamos. E vamos passar para uma parte que é a parte dos sapatos da aliência e começar por colocar esta questão: quem é que gosta de blá blá blá? Quando vai a uma conferência, quando vai a uma aula, uma formação, quem é que gosta de blá blá blá? Alguém gosta? Não, pois não, nós não queremos blá blá blá, não é? Não, decididamente, não. Então, vamos só ver os efeitos do blá blá blá, está bem? So today I'm going to share with you the most important, most significant, most profound lecture on the reasons that we do what we do. The importance of formatting and documenting your work in the modern language style. You will notice that this is the 7th edition. I will not accept anything less than the 7th edition, which is the most current, up-to-date, most accurate information available from the Modern Language Association. The Modern Language Association is a very convenient, somewhat cumbersome, but expedient way to do your documentation. And we are using what edition? And what edition will we be using, class? Class? Ok, já vos aconteceu? Já. O quê? O de baixo estava muito. O de baixo estava super atento. Ok, nada de blá blá blá. E há uma frase do Mozart que é muito interessante, que é: sim, falar bem é importante, não é que não seja importante, e ter boa dicção também é importante, também conta, não é? Falar com eloquência, não é? Também, mas é muito mais importante do que isso saber o momento certo para parar, não é? Saber estruturar, saber preparar uma apresentação. Então vamos fazer agora aqui um exercício. Não vamos estar aqui o workshop todo com exercícios, mas estes dois vêm aqui quase juntos. Este exercício é uma mini entrevista e eu vou-vos dividir em 2 grupos, até porque são muitos e vai ter mesmo que ser assim. Vou-vos atribuir números, portanto, o número 1 e o número 2, portanto, fixem quando eu estiver a dizer os números, e o número 1 vai sair da sala, vai ali até à entrada e eu já lá vou ter para dar algumas indicações. O número 2 fica aqui sentado, está bem? Sim? Então, ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Tá? Sim? Tem? Ah, Era 1, 2. pois. Já vemos isso. 2 e ele é o 1 se for. Ok. Então, número 1, devagarinho podem sair, por favor. O número 1 é que sai? O número 1 é que sai. Não façam barulho. Eu já vou ter convosco, está bem? Saíram todos os uns, certo? Ok. Então, olhem, façam já uma coisa, que é virem as vossas cadeiras, viram, portanto, 2 cadeiras uma para a outra. Vocês vão ficar de frente para o vosso colega, está bem? Vai entrar um para cada cadeira e vão ficar de frente. A nossa viramos frente para ele. Ponham já as cadeiras viradas de frente uma para a outra, está bem? Virem as cadeiras. Vocês vão fazer par com o um que vem lá de fora, não é? Ok. Ficam já sentadinhos, viradinhos, porque vão ficar de frente. Papel, ok. Então eu vou-vos explicar muito rapidamente, que eu tenho que ir lá fora ter com eles. Isto é assim, vocês vão escrever, e temos aqui esferográficas que agora dão mais jeito do que as canetas de quadro. Podem ir tirando. Vocês vão escrever uma pergunta que eu vos vou dizer. Vai ficar sem barco. Sim, mas não há problema nenhum, que eu já vejo isso, está bem? Obrigada, tenho Tá? 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 falta de folha. Ok, tirar mais um, isso, para eles, mais uma, isso, nada. Tá, o que é que não tem? Então vocês vão escrever esta pergunta, que é: quais são as principais características de um bom comunicador? Papel, certo? Papel, está tudo aqui. Ok, papel. Podem ir tirando daí mais papel. Podem passar. Isso. Para aí também. Mais papel. Pronto. E então escrevem a pergunta, que é: quais são as características de um bom comunicador e porquê? Ok? Se precisarem depois de canetas, têm aqui. E porquê? E o que vocês vão fazer vão fazer, logicamente, não é, essa pergunta aos vossos colegas. Quando eu der sinal, vocês começam o exercício e fazem essa pergunta. E eles começam a responder e vocês estão de frente para eles, atentos, ouvir, olhos nos olhos, podem abanar que sim com a cabeça, sim, a acompanhar com toda a atenção os vossos colegas, o que eles estão a dizer, está bem? Depois, o que é que acontece a seguir? A certa altura eu vou tossir. Prestem bem atenção, eu vou tossir e quando eu tossir, vocês vão mudar completamente. Ou seja, vão deixar de olhar para eles e podem começar a olhar, por exemplo, para cima, ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito, ou para o chão até, podem olhar para as unhas. Podem começar a fazer uns risquinhos, um desenho, uma casa, uma bola, um sol na vossa folha. Podem conversar com o colega do lado, com o vosso outro 2, não é? E dizer assim: olha, tu viste o Festival da Canção? É pá, brutal, não é? E tal, e tal. Pronto. Ou seja, vão fazer tudo e mais. E depois, se eles começarem a dizer alguma coisa, vocês podem dizer: sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Podem-se virar para eles e dizer: estou a ouvir. Se tiverem telemóvel ao pé, também podem mexer só assim a fazer de conta, que também dá. Fazer tudo e mais alguma coisa, ok? Que vai cortar a conexão, a atenção com eles, ok? Pronto. E depois, a certa altura, o exercício acaba. É isto, está bem? Alguma dúvida?
Eu vou tossir, não se esqueçam, porque às vezes eu faço este exercício, depois eu tuço, e as pessoas estão concentradas no exercício e continuam a prestar atenção. Não pode, ok? Quando eu tossir, quebra a atenção, quebra a conexão empática, ok? Ok, estão todos aqui? Estão todos? Então formem aqui assim um círculo, rapidamente. Estamos em live streaming. Vocês vão entrar na sala, têm os vossos colegas já à espera para vos fazerem a mini entrevista. Eles vão vos colocar uma pergunta que é: quais são as características de um bom comunicador? Ok? E porquê? E vocês vão responder a essa pergunta. Okay? Quais são as características de um bom comunicador? Porquê? Porque é que são boas características? Porque é que são características importantes em alguém que comunica bem? Porque é que são essenciais? E depois eu dou mais indicações para continuarmos o exercício. Ok? Sim? Mas é para desenvolver. Não é para dizer, tipo, 3 coisinhas e... Ok? É para, de facto, responder. Ok? Sim? Vamos lá? As cadeiras estão viradas 2 a 2, frente a frente, está bem? Sentem-se, é indiferente onde se sentem. Sentem-se nas cadeiras, onde quiserem, estão viradas, frente a frente. Pode ser qualquer uma, desde que fiquem com 1, 2, está bem? Quem é que não tem o número 2? Toda a gente tem para? Não, eu não. Ok. E estava dentro da sala, é número 2, não é? Pronto, ótimo. Então, junta-se a esse grupo. É o Luís que saiu da sala. Pois, não faz mal, mas o Luís já não vai fazer o exercício. Junta-se a essa dupla, fica um trio e vai fazer de número 2 com outro número 2, está bem? Sim? 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 Então, prestem atenção, eu vou dar a indicação para o exercício começar e depois vou dar mais instruções, está bem? 1, 2, 3, podem começar. Podem parar. Ok, muito bem. O exercício está concluído. Quem é que não me ouviu tossir? Levanta o braço, bem alto. Eu não disse. Mas sim, mas houve aqui quem me tivesse ouvido tossir, não é? Quem é que me ouviu tossir?
Ok, então aqui destes grupos que me ouviram tossir, número 1, o que é que aconteceu? Como é que foi este exercício? Quero que os números 1 falem. Se isto fosse uma aula, tinha expulso. Ou seja, Estava a falar para ela e ela sempre olhava. a Eva disse, se isto fosse um aluno meu e isto tivesse acontecido numa aula, estava expulso. O que é que aconteceu, Eva? Fui completamente ignorada. Pois, Ou seja, o que é que ele fez exatamente, assim, factualmente, o que é que aconteceu? olhava para lá, faz que eu estava lá para uma parede. Olhava para o lado, conversou com a vizinha. Ali não estava a olhar também? Não? E mais, Pois ela Vera? não apontou nada do que eu disse. Eu falei e ela não escreveu nadinha. Não escreveu, não apontou. E mais? E depois eu a falar e ela completamente a ignorar-me, a olhar para o lado completamente Olhava distraída. para o lado. Sim, distraída. Distraída, olhava. Não foi escuta ativa lá atrás. Também foi exatamente, fui ignorada, perguntei ao ministro se escrever as minhas respostas, nem sequer me respondeu, e só lá a pessoa do lado e eu nunca vi. Mas ela acha que isto é uma coisa normal, porque isto já acontece com Portanto, até lidou bem com a situação, não é? É normal. E mais? O que é que aconteceu mais por aí? Ali no vosso grupo eu fui vendo alguns. Sim. Nós não ouvimos a tossir, ainda fomos olhando, mas não nos apercebemos. Ah não? Pronto, então. Porque eu ouvi-as a conversar. Pois. Ok, mais aqui. A minha colega parece que ouviu tossir, mas porque não estava atento ao que eu estava a dizer. E eu até lhe disse, olha, isto deve ser uma brincadeira, estás a brincar comigo, não estás a ouvir, Ok, números 2. Quem é que quer explicar o que é que aconteceu aqui? O que é que vocês fizeram aos vossos colegas? Que é preciso explicar, não é? O que é que vocês tiveram a fazer? Fizemos exatamente o pretendido, que é aquilo que eles não gostaram. Deixámos de os ouvir e desfocámos-nos e estávamos a pensar em tudo e desatentos com tudo e mais alguma coisa. Ok. Ou seja, o que aconteceu foi. Estávamos muito atentos ao início. Muito atentos ao início, não é? O número 2, ouvir, compenetrados, olhar para vocês, sim, com toda a atenção. E depois, quando eu tossi, grande parte dos números 2 cortaram completamente, deixaram de olhar, começaram a fazer outra coisa qualquer, como olhar para o lado, falar com o colega do lado, comentar alguma coisa, não é? E cortaram, o que é que aconteceu aqui? cortou o raciocínio. Cortou o raciocínio. Cortaram. Continuar a falar. Houve uma quebra na atenção, não foi? Houve um corte aqui. Houve um corte da conexão que estava a haver, da comunicação e da conexão empática. Olha, vês? Portanto, aqui já começamos a falar de empatia e a necessidade que nós temos de atenção e quando estamos a falar e a comunicar, a necessidade que nós temos que o outro nos preste atenção, não é? E que se importe e que nos dê tempo de antena e que nos dê feedback, certo? Podem pôr as vossas cadeiras outra vez assim, semi-lua. Então vamos continuar? Vamos? Então, este exercício serve sobretudo para falar sobre empatia. O que é empatia? Colocar no lugar do outro. Colocar-nos no lugar do outro, exatamente. Ou seja, de alguma forma percebermos o que é que o outro está a sentir, o que é que o outro pensa, não é? Identificarmos sentimentos. Mas mais do que isso, o Daniel Goleman explica muito bem também a empatia em 3 passos, que é, de facto, conseguirmos identificar os sentimentos dos outros. Num segundo passo é a empatia de sabermos expressar, conseguirmos expressar os nossos sentimentos em relação aos outros, em relação ao que está a acontecer com o outro, não é? E o terceiro tipo de empatia, que é a empatia que tem a ver com a ação, que é o cuidado empático, que é, ok, perante isto e perante o que está a acontecer à outra pessoa, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa, uma ligação e uma ação, não é? Eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou ao encontro dessa pessoa, tem um problema, uma necessidade, o que seja, não é? E vou tomar uma ação, ok? E porquê é que isto é importante? O Steve Jobs percebeu isto muito bem e eu estive a ver uma entrevista com ele no último ano da vida dele, em 2011, e ele explicou isto mesmo, que a visão da Apple
começou com esta pergunta, que é: que incríveis benefícios podemos dar aos nossos clientes? Até onde os podemos levar? E não começou por vamos sentar-nos aqui com a equipa de engenheiros, vamos perceber e ver que tecnologia é que temos e como é que a vamos vender. Como é que nós vamos vender isto? Olha, sabemos fazer isto, como é que vamos vender? Não. A abordagem é do cliente para a tecnologia e não da tecnologia para o cliente. É que necessidades, que problemas é que eu posso resolver? Onde é que eu posso levar os meus clientes? Que benefícios, que vantagens lhes posso dar? E isto é uma abordagem empática, emocionalmente inteligente. E então, nós temos este desafio quando preparamos uma apresentação, um pitch, uma aula, o que seja, temos este desafio que é, quem é a minha... Primeiro de tudo é perceber quem é a minha audiência, não é? Perceber quem é que vai estar presente. Fazer este trabalho de casa, eu falei com a Vera, quem é que nós vamos ter? Não é muito fácil, porque neste registro de workshop aberto ao público e gratuito, não é muito fácil perceber quem vem. Mas é muito importante perceber quem vem. Eu consegui perceber que vinham empreendedores, alguns aqui da incubadora, estudantes da Universidade de Aveiro, ou sem ser da Universidade de Aveiro, e eventualmente pessoas à procura de trabalho, futuros empreendedores, quem sabe. E é muito importante, que é para sabermos com quem é que vamos estar a falar, como é que nós dirigimos a nossa comunicação. É difícil, porque como é um público heterogéneo, é muito mais difícil ir ao encontro de um público heterogéneo em que eu tenho várias necessidades ali e dar resposta às várias necessidades quando muitas vezes são diferentes, está bem? O que é que está na cabeça da nossa audiência? Qual é a pergunta? What's in it for me? Está na cabeça de todos nós. Quando vamos a uma conferência, quando fazemos um curso, a pergunta que está na nossa cabeça é: o que é que eu levo daqui? O que é que isto me pode dar? Como é que eu posso tirar proveito? Porque é que isto é importante para mim? E quando estamos a preparar uma apresentação, é essencial pensarmos nisto, certo? Outra grande questão na comunicação é que nós muitas vezes temos a ilusão de que a comunicação aconteceu. E esse é um dos piores erros e um dos maiores problemas, porque achamos que aconteceu e aquilo que dissemos, achamos que a pessoa percebeu, assumimos e não aconteceu. Vamos passar à parte de estruturar um pitch, em que vamos, antes de mais, perguntar quem é que já fez um pitch? Levante o braço, por favor. Ok, muito bem. E conseguiram? Sim, dentro do razoável, ok. Quem é que já preparou um? Ou seja, fez, mas antes disso preparou. Prepararam, ok, boa, muito bem. E quem é que vai precisar de fazer uma apresentação em público em breve? Ok, muito bem, boa. Pronto, isto é bom. Quem pode não ser em breve, alguns de vocês, mas sim, vão precisar certamente. O que é um pitch elevator? Alguém me sabe dizer o que é um 30 segundos? Podemos ter vários tempos, não é? 30 segundos é assim aquele tempo mínimo e veio a ideia dos Estados Unidos, não é? Com esta noção de que é uma apresentação super curta, muito curtinha mesmo, condensada, que dê para fazer numa viagem de elevador, não é? Desde o resto de chão até à administração, e em que dê para apresentarmos, por exemplo, a ideia do nosso negócio, ou do nosso projeto, produto, ou do nosso serviço, ou mesmo de nós próprios, em caso de recrutamento, não é? E o que é que acontece muitas vezes quando temos que fazer uma apresentação ao pitch? Acontece-nos isto, não é? Oh, não, e agora como é que eu vou sair desta e como é que eu vou fazer 30 segundos, 60, 2 minutos? Como é que eu vou explicar o meu negócio em 3 minutos? Impossível, não é? Não é impossível. Nós temos muitas vezes a necessidade de dizer tudo e mais alguma coisa, não é? Este slide é só para vos dizer que, de facto, falar em público é um dos maiores medos. E muitas vezes, nas sondagens, estudos que há, o medo da morte está abaixo do medo de falar em público.
Ao ponto de nós dizermos que as pessoas que estão num funeral, a maior parte das pessoas prefere estar dentro do caixão do que estar a fazer o elogio fúnebre, ok? Para vocês verem às vezes o pânico e o pavor que há. E esta noção de, se já sentiram, vai, anda, vai, tu falas bem, vai, aqueles convites em cima da hora, aqueles imprevistos, não, só se tiver mesmo que ser, tipo, para salvar a pátria ou qualquer coisa do género, não aceitem, está bem? Não aceitem, são pequenos presentes envenenados. As apresentações, os pitches, devem ser preparados e bem preparados. Não aceitem isto. Eu não aceito. A não ser que haja aqui já um traquejo muito grande e sejam casos pontuais para servir algum propósito, algum fim que de facto faça sentido. Mas não aceitem, está bem? Estes empurrõezinhos não são bons. Então, vamos agora entrar nesta parte de Aristóteles, que eu disse que ia visitar Aristóteles convosco. Porquê? Porque quando falamos em estruturar um pitch ou uma apresentação em público, Aristóteles já trabalhou isto, já estudou isto, já teorizou isto há 2.300 anos, há mais de 2.300 anos. E, portanto, de que é que Aristóteles nos falou? Em toda a parte da retórica, que é a ciência e a arte de bem falar, não é? Falou-nos na estrutura base de uma apresentação ou de um pitch, mas falando em apresentações em público, que é muito simples, mas que a maior parte das pessoas não faz e não aplica. Que é, toda e qualquer apresentação tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Uma abertura e um fecho. Lá pelo meio, o desenvolvimento das ideias-chave. E a maior parte das pessoas não respeita esta estrutura base que foi dada a conhecer há mais de 2.300 anos. E, portanto, o que é que Aristóteles nos diz, não é? Este grande filósofo da antiguidade clássica? Ele diz-nos que há estes 3 momentos e que, de facto, há ingredientes essenciais numa apresentação para a persuasão, para a influência, porque comunicação e a arte de comunicar tem a ver com o levar a, não é? Comunicar, levar a, influenciar, partilhar com um determinado fim também. Eu costumo dizer que comunicação é ação, não é? Comunicar bem é ação. E então, isto é só para eu fazer aqui uma coreografia para vocês, que é, de facto, a importância de fazermos uma abertura, e quando fazemos a abertura de uma apresentação em público, dizemos ao que vimos. Quais são, de facto, as ideias-chave de uma apresentação, o que é que eu vos venho dizer, por exemplo, qual é a mensagem principal, o que é que nós vamos estar aqui a fazer. E depois sim. E depois começamos, não é? E começamos por uma ideia, por outra ideia, em cada uma das ideias desenvolvemos-las, não é? E tem vários ingredientes por aí, e depois chegamos à parte da conclusão. E na parte da conclusão fazemos um apanhado, não é? Daquilo que foi dito e frisamos normalmente a mensagem principal ou trazemos um call to action, um pedido de ação, não é? E acabamos em força, não é? Com kick, como se costuma dizer. Portanto, há estes 3 momentos que parece que é, sim, mas isso é super básico, simples. É básico, é a mesma base, mas não é aplicado. Muitas vezes a abertura de uma apresentação é muito bom dia a todos, então pediram-me para vir aqui e eu vim, vamos então lá começar a falar disto, ok? Mais ou menos assim uma coisa, não é? E depois, blá, 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 e chega-se à conclusão e não há conclusão. E é mais ou menos isto que eu tinha para vos dizer, acho eu. Ok? Pronto. Portanto, é muito importante retermos que um pitch tem uma estrutura. Não é? É óbvio que num pitch de 30 segundos nós não vamos estar com uma abertura e com uma conclusão elaboradas assim, não é? Vamos focar-nos no essencial. Por exemplo, vamos contar uma história que explique, não é? Qual é o problema e qual é a solução que eu estou a apresentar, não é?
com o meu projeto. Por exemplo, certo? Em 30 segundos. 30 segundos ainda dá para dizer muita coisa. Okay? Portanto, a abertura, lá pelo meio temos as pedrinhas, as ideias-chave, podemos ter uma ideia-chave e desenvolvê-la. Vamos enriquecer e já vamos ver que ingredientes é que podemos pôr aqui para desenvolver, trabalhar as ideias. E depois o fecho. O que é que o Aristóteles nos diz mais? Fala-nos de facto do poder da comunicação, da influência, e num discurso há ingredientes que tornam que esse discurso seja cativante, que influencie, e mais do que isso, que a pessoa compreenda e que retenha a informação. Ok? Então o que é isto de logos, patos e etos? Logos tem a ver com factos, okay? Tudo o que são dados, factos, estatísticas. Patos tem a ver com emoções, tudo o que mexa aqui com a parte das emoções, que nos ajuda muitíssimo a reter a informação. E a parte de ethos é outro dos ingredientes, que é ética, é a credibilidade do orador, ok? Para estar a fazer aquele discurso. São 3 elementos essenciais que se mantêm na comunicação e nas técnicas de apresentação, ok? Quem é também de marketing, de publicidade, sabe isto perfeitamente. A que tem mais peso é a parte do patos, da paixão, da emoção, das histórias que nós contamos, não é? E como conseguimos transmitir a nossa informação. Um pitch deve ser simples, memorável e persuasivo. São 3 características fundamentais para o pitch. E, sobretudo, sabermos contrariar a vontade de querer dizer tudo, que é uma coisa que a mim me acontece bastante, não é? Eu hoje queria enfiar, por exemplo, aqui nestas 2 horas, muito conteúdo e explicar-vos aqui grande parte das técnicas de apresentação, que é assim aquela tentação que nós temos, mas não. Há que controlar isso e focar-nos naquilo que é importante. E num pitch é mesmo assim, focar-nos naquilo que é importante, ok? E começarmos a tirar aquilo que não interessa, porque só confunde e não ajuda a reter. Nós não retemos muitas ideias de uma só vez. Então, dizer apenas o que é mais importante, explicar num pitch ao investidor, por exemplo, porque é que vale a pena investir no meu projeto? Porque é que o meu projeto tem valor? O meu projeto, a minha ideia de negócio, o meu produto, o meu serviço, eu. E, sobretudo, estas 2 coisas aqui, estas 2 componentes, que é qual é a necessidade a que o meu projeto dá a resposta? Qual é o problema que eu vou estar a solucionar? Que solução? Só isto dá uma história, só isto dá logo uma narrativa, ok? E que prende as pessoas, porque se há um problema, quem é que não gosta de ver os problemas resolvidos? Todos gostamos de ver os problemas resolvidos, certo? Se há um problema, nós queremos uma solução para esse problema. E depois, dentro dessa solução, perceber o que é que nos distingue. Ou seja, temos um serviço, dá resposta a um problema, mas sim, mas há mais de 200 a fazer isso. O que é que me distingue? O que é que eu faço de único? Eu disse-vos no início, nas minhas formações, são práticas, fazemos exercícios, conduzimos a aprendizagem das pessoas e fazemos com que as pessoas sejam co-criadoras de conhecimento, que elas próprias produzam conhecimento, que elas próprias aprendam a conduzir também a sua aprendizagem. Isto é diferente, é completamente diferente, não é? Portanto, aqui a proposta de valor, as atividades também que desenvolvem. Algumas regras base, portanto, é curto, less is more, evitar o jargão, todas as palavras pesadas que já não se usam, que não são coloquiais, que só complicam e que as pessoas não vão perceber, tirem-nas. Misturar humildade, autenticidade com entusiasmo. É preciso paixão naquilo que se está a dizer, porque se não tiverem, sente-se. As pessoas sentem, quando vocês estão a falar, quando estão a fazer um pitch, se vocês não têm paixão, as pessoas sentem, ok? Facilmente. Nós todos temos aqui assim uns sensores ótimos. Não façam show-off.
e não façam promessas, coisas que não vão fazer e que não vão cumprir, ok? Praticar, 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 treinar, treinar, treinar. Já vamos falar também treino aplicado, que é bem diferente do que só treinar. E fazer o pitch para uma audiência, uma pequena audiência, colegas, amigos. E depois entra aqui o treino aplicado, que é, de facto não é só fazer, mas é perceber onde é que se está a falhar, perceber o que é preciso melhorar, incorporar essa melhoria e avançar e evoluir, ok? Vamos ouvir aqui um pitch do Acredita Portugal do ano passado, muito curtinho, simples. O meu nome é David Pereira e o projeto que eu venho apresentar, que é o Infitro, é uma iniciativa que pretende produzir plantas medicinais recorrendo a biotecnologia, em particular culturas in vitro, de forma que possamos produzir plantas para a indústria farmacêutica alimentar, sendo que esta metodologia de fabrico tem a vantagem do rendimento ser aumentado até cerca de 300%. Simultaneamente, oferecemos um serviço de análises químicas a plantas, o que é particularmente importante se considerarmos que a partir de 2011 a legislação europeia obriga a que seja obrigatório que todos os produtos à base de plantas tenham no seu rótulo a composição discriminada. E obviamente que os pequenos produtores não têm capacidade para fazer estas análises químicas, sendo então um serviço que nós oferecemos e um serviço que irá também financiar a parte da produção das plantas medicinais. A nossa proposta de valor passa pelo facto de produzirmos plantas medicinais, portanto, usando a biodiversidade portuguesa. As plantas assim produzidas têm um rendimento superior e podem constituir uma vantagem enquanto matéria-prima para a indústria farmacêutica e alimentar. É um pitch de 1 minuto. Isto foi 1 minuto, ok? Parece muito mais, não parece? Porque ele conseguiu aqui transmitir todo o projeto deles, ok? O que é que eles fazem, o problema que resolvem, como é que resolvem, os parceiros que já têm e por aí fora, não é? Dão aqui uma data de informações. E sem acelerar a falar. Por acaso, há um exemplo também de outro pitch elevator, de um vencedor que ele ganhou, não é? E o pitch estava bem, mas estava num ritmo tão acelerado que às vezes os comentários que vinham abaixo no YouTube eu perdi a respiração só de ouvir o pitch, porque aquilo era com um andamento muito grande. Portanto, só para dizer que num minuto consegue-se fazer um pitch, não é? Ali equilibrado, focando-se no essencial. Já vamos ver o que é. 5 perguntas-chave. Portanto, eu vou-vos dar agora 5 perguntas-chave para fazerem um pitch do vosso projeto, do vosso negócio. E quem não tem projeto e negócio, porque eu também previ isso, há aqui pessoas que não têm, não é? Não estão com nenhuma startup, nenhum negócio, nenhum projeto, podem fazer aqui um pequeno exercício que eu vou dar, mas sobre si próprias, ok? Então, nada. Então, 5 perguntas para estruturar um pitch quando se trata do vosso projeto. E elas são: que problema é que a tua ideia resolve? Portanto, o problema, já estivemos a falar disto, não é? Qual é a tua proposta de valor? Qual é a solução? O que é que vais fazer para resolver esse problema, não é? É concretizável, não é? Inclusive, aqui já testaram algum protótipo, certo? O que é que torna o teu negócio inovador? O que é que distingue, não é? O que é que inova aqui? Há alguma coisa de inovação? Como é que vais convencer os outros a comprar o que queres vender? Quais são os benefícios? Quais são as vantagens? Eu vou-vos dar a folha. Não escrevam. Eu agora estava a ver que estavam a escrever. Ainda fui a tempo. Para a última. Quem é a tua equipa? E é credível e inspira confiança. São 5 perguntas-chave e que podem não ser todas respondidas num pitch. Se é um pitch de 30 segundos, não vamos responder a isto tudo, não é? Vamos focar no que é mais importante para vocês transmitirem o valor do vosso negócio, certo? Pronto. Agora vou-vos mostrar quando é um pitch de recrutamento, está bem? Quais são as 5 perguntas-chave? Precisas de ser capaz de transmitir quem és. Ok, vão transmitir. E como é que vocês vão falar de vocês próprios? Quais são as tuas forças? Quais são as tuas fortalezas? Em que é que tu distingues aquilo que costumam dizer? Pá, és muito bom nisto e tu próprio reconheces isso. Que competências, que concretizações, que competências é que estão bem desenvolvidas em ti? O que é que tu já fizeste? Que projetos, que equipas? O que é que já fizeste até aqui? Que experiências?
o que é que distingue, não é? Ok, há muita gente com essas competências desenvolvidas a fazer uma série de projetos semelhantes. O que é que distingue? Não é? O que é que te torna único? Quais são as tuas fraquezas também? São perguntas que também fazem. Portanto, há que antecipar estas perguntas e conseguirem perceber quais são os vossos calcanhares daqueles e como é que lidam com eles, sobretudo, não é? Por exemplo, alguém aqui que não é pontual. Ok, eu não sou pontual. E como é que eu lido com isso? Não é? Qual é a minha estratégia? Marco um evento antes de uma reunião assim perto, ao lado do escritório, que é para depois estar ali a tempo da reunião, por exemplo, não é? Qual o valor que podes criar para a empresa? Isto é muito importante, não é? Ok, estou-me a candidatar e qual é o valor que eu represento para essa empresa? O que é que eu posso levar que o Manel, a Ana, o Joaquim, se calhar não podem? E que próximos passos vão dar, não é? Que próximos passos vais dar? Próximos passos neste futuro próximo, vá lá, não é? O que é que vai ser a seguir? Planos, não é? Há caminho à frente, certo? Mesmo que não haja aquela possibilidade ou aquela oportunidade, certo? Ok? Muito bem. Então, posto isto, o que eu vos vou pedir é que primeiro passem as folhas uns aos outros. Por favor, aí para esse lado, para trás. Cada um fica com uma folha, é só uma folha. Numa folha estão os dois, está bem? Muito bem. Quando todos tiverem uma folha, eu vou dar... Ok. Eu vou dar 3 minutinhos. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem um apontamento ao outro, responderem uma assim, numa palavra ou num tópico, ok? Vão picando as perguntas, leem e vão dando assim uma resposta ou outra. E depois a seguir vou pedir que... Sim, sim? Sim? Claro, claro. Se precisarem de mais papel, digam, mas a seguir o exercício que vão fazer, ao fim destes 3 minutos, é com o vosso colega do lado, vão estar a conferenciar um bocadinho sobre o que é que responderam, o que é que respondiam, fazem uma pergunta ao vosso colega do lado para ele responder, o vosso colega faz-vos também uma, ok? Vão fazer assim este exercício, está bem? Mas primeiro 3 minutos para olharem para a folha e fazerem apontamentos. Ok. Então agora podem-se virar para o colega do lado. E eu vou-vos dar 5 minutos para vocês conferenciarem, verem o que é que responderam, o que é que não responderam, façam uma pergunta ao outro para ver se ele responde e o outro é vice-versa, ok? Agora é para dar atenção, atenção, hein? Atenção. Podem terminar. Podem terminar. Ninguém quer terminar. Estão verdadeiramente entusiasmados com as perguntas do pitch. Como é que foi? Como é que correu? São difíceis as perguntas? Não são difíceis? Conseguiram ir respondendo? Sim? Fizeram a pergunta, os outros eles responderam? Ok. Quem é que fez sobre o negócio, o projeto, produtos ou serviços? Podem levantar. Ok, muito bem, então, a maioria. Quem é que fez sobre si próprio para recrutamento? Podem levantar. Sim, sim, também bem. Um grupo mais pequeno, ok? Quer um, quer outro, são essenciais. São essenciais nós sabermos fazer um pitch sobre nós próprios, não é? Assim como de algum projeto, de algum negócio, produto ou serviço, ok?
Pronto, vocês levam estas perguntas. Eu tenho também uma template com uma estrutura para pitches para investidores e pitches para bancos. Eu, no fim, dou o meu contacto. Se vocês quiserem, depois pedem e eu envio. Está bem? Sim? Pronto. As coisas simples, para vocês saberem o que é que, de facto, importa estar dentro de um pitch e depois saber estruturar e saber que, de facto, dependendo do tempo do pitch, o que é que lá vão colocar. Ok? Pronto. Já tínhamos passado por aqui. E mais? O que é que mais podemos dizer em relação aos pitches? Esta parte de show, don't tell. É óbvio, tell, claro, falem, têm que falar, não é? Mas, sobretudo, mostrar, demonstrar. De alguma forma, ilustrar o vosso projeto. O que é que vocês fazem? Seja com fotografias, com protótipos, mesmo que ainda não tenha acontecido, vocês podem criar um protótipo, vocês podem fazer uma simulação, vocês podem inclusive fazer uma encenação, não é? Entre um cliente e um prestador de serviço, ainda não está a acontecer, mas vocês podem simular o que é que vai acontecer, por exemplo, num pitch, ok? A demonstração, portanto, são de facto partes muito importantes nas apresentações em público, que são muito fortes a nível de retenção. Nós retemos melhor aquilo que fazemos, aquilo que é prático, aquilo que gostamos. Uma história, lá vêm as histórias outra vez e já vos vou falar de histórias. As histórias têm um encadeamento, uma narrativa que a nível de retenção nos fica muito mais. Se nos contarem uma história, nós lembramos muito melhor daquele conteúdo do que se só nos disserem, por exemplo, factos. Aconteceu assim, 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 isto, pronto. Se nós contarmos uma história, retemos a informação de outra maneira. E, portanto, isso acontece com os vossos clientes, isso acontece com quem vos está a ouvir, ok? Com a vossa audiência. Numa reunião, vocês também podem, um pitch, muitas vezes nós estamos a fazer um pitch informalmente, já repararam? Quando nos perguntam, olha, o que é o teu negócio, o que é o teu projeto? Por isso é que é importante desenvolver estas competências, porque nós estamos a fazê-lo constantemente e às vezes não damos por isso. Mas é muito importante, se estamos numa reunião, ok, preparamos um pitch, e até pode ser um pitch de 10 minutos, uma apresentação do nosso projeto de 10 minutos. E aí sim, desenvolvemos todas essas perguntas, todos esses itens que estão, não é, nessa folhinha, e depois deixamos espaço para que sejam feitas as perguntas. Não é? Perguntas e respostas. O resto da reunião, deixar que seja conduzido por perguntas e respostas. Mas, mais do que isso, e muito importante, é que antecipem essas perguntas, as perguntas que vos vão fazer. Ok? Que, de alguma forma, esgotem, antes de ir para uma reunião, por exemplo, com um investidor, esgotem as perguntas que possivelmente vos vão fazer. Está bem? Porque assim estão preparados. E fazem-vos as perguntas e vocês estão à vontade porque prepararam essas perguntas. Ok? Respostas claras e concisas. Os interlocutores da área financeira têm, sim, um especial apetite analítico. Portanto, atenção, eles gostam de números, gostam de factos, gostam de orçamentos, tudo direitinho, e estatísticas também. Portanto, factos e números, não se esqueçam, e gráficos e diagramas. Isso tudo, mas não é isso tudo, tem enxurrada. É preciso, de facto, saber preparar uma apresentação e saber contar histórias também com números, com estatísticas, com gráficos, dar exemplos, casos de sucesso, casos de fracasso que foram ultrapassados também. Ou seja, darem uma embalagem a tudo isto que é números. Porque, desculpem, ninguém aguenta uma reunião só com números, não é? E leva e retém a informação que vocês querem fazer passar, não é? Com eficácia.
E aqui é para vos chamar a atenção que vocês precisam de ser únicos, vocês precisam de ser disruptivos na forma como comunicam o vosso projeto, na forma como se comunicam, ok? Serem diferentes, serem irreverentes de alguma forma, mas ao vosso estilo. E isto é muito importante, porque às vezes as pessoas depois também embarcam assim em algumas coisas a nível de comunicação ou a preparar uma apresentação pública e aquilo depois não cai bem, não tem a ver com elas, não joga bem e fica meio estranho, ok? Pronto. E em vez de ser um ponto a favor, são 3 pontos a descontar, ok? Vamos ver aqui um pitch que de alguma forma é disruptivo e traz também aqui um pouco humor. Possivelmente aqui na sala há quem não domine o inglês, mas também descanso já não é preciso, está bem? Ouve-se baixinho, mas não faz mal. Ok, o que é este pitch? É um pitch do Shark Tank, mas nos Estados Unidos, e ele de facto tem ali um projeto que é para desenhar gatos, mas gatos customizados, não é? Eu descrevo, por exemplo, o meu gato e ele desenha exatamente, não é? Com toda a sua criatividade. E ele foi fazer este pitch e resolveu introduzir aqui uma versão musical, não é? Que resultou muito bem e resultou num apoio de $25.000, não é? Para o projeto dele. Não está mal, não é? Uma coisa muito simples, não é? Mas que ele conseguiu fazer esta performance bem, ok? Portanto, caso a caso, está bem? Mas era para vos dar um exemplo. Então, muito bem, falámos da estrutura do pitch, o que é que deve estar lá dentro, o que é que os ingredientes importantes, perguntas a responder, e depois temos aqui a parte dos critérios, porque também temos que antecipar isto, ou seja, vamos estar a avaliar num pitch, não é? Um investidor vai estar a avaliar se vai investir ou não naquele projeto, naquela startup, certo? Portanto, é preciso ter em conta o que é que eles vão avaliar. Isto é um exemplo, não é? Primeiro se cumpre o tempo. Não é? Se há um tempo estipulado, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, o que seja, é para cumprir, ok? E depois se agarrou a atenção, não é? de quem estava, do júri, com uma boa abertura, lá está a abertura, se apresentou a ideia de forma clara, simples, sucinta, é essencial, não é? Não haver divagações, nem floreados, certo? Straight to the point. Falou da ideia com paixão, entusiasmo e com alma. A paixão é importantíssima e eu já disse, é mesmo um ingrediente fundamental e que se percebe na comunicação não verbal, na comunicação verbal também, mas sobretudo na não verbal, voz e corpo, ok? Explicou a importância e o impacto da ideia, do sonho, do projeto, não é? Explicou, ficou claro, não é? Porque é que é importante, porque é que faz diferença. Abordou todos os tópicos do pitch com objetividade. Fechou o pitch com um kick, aqui é a parte do fecho, é importantíssimo. Não fecharam um pitch, bom, acho que era isto. Não, nunca. Abertura e fecho, sempre muito bem trabalhados. São as partes que vocês têm que dar mais atenção, ok? E dá-vos conforto ter isso bem trabalhado. A comunicação não verbal esteve alinhada com a verbal? Pois muitas vezes não está, não é? E o nervosismo, e como é que eu lido com o nervosismo, mas é importantíssimo que esteja alinhada. Sabem porquê? Sobretudo porque a comunicação não verbal tem muito mais peso do que a verbal, sobretudo quando estão desalinhadas, ok? Se eu, por exemplo, vos disser assim, eu estou muito contente de estar aqui hoje,
Está a ser espetacular estar aqui com vocês. O que é que vocês percebem disto? Eu estou contente de estar aqui e de estar convosco? Nem por sombra, não é? Ok. Depois há a classificação e, no fim, o feedback construtivo ao pitch. Então agora vamos entrar aqui no terceiro bloco, que é o bloco do gato, do gatinho de Cheshire, não é? do Lewis Carroll. E porquê é que eu trago o gato, não é? O que é que isto tem a ver com comunicação? Mas que raio de coisa é esta, não é? Já vos vou explicar. Há aqui uma frase que eu gosto muito que é: If you don't know what you want to achieve in your presentation, your audience never will. Se vocês não sabem onde é que querem ir com a vossa apresentação, onde é que querem chegar, olha, podem ter a certeza que a vossa audiência também nunca vai saber, ok? Portanto, este é já o primeiro princípio. Ok, vamos entrar aqui na história das aventuras da Alice no País das Maravilhas e temos um gatinho muito, não é assim tão fofinho, porque tem assim um sorriso cheio de dentes, não é? É assim uma fileira enorme de dentes, que a própria Alice teve aqui assim algum cuidado com o gatinho, não é? Mas é um gato independente, é um gato misterioso, é um gato que faz umas perguntas pertinentes no livro. E o Lewis Carroll foi buscar a ideia do gato de Cheshire a uma expressão idiomática inglesa que é grin like a Cheshire cat, que é sorrir como um gato de Cheshire. Okay? Parece que as pessoas de Cheshire, que é um condado inglês ali no noroeste de Inglaterra, são conhecidas por sorrirem muito e depois é também uma terra que tem muitos queijos e leite que os gatinhos gostam. Há uma história também que dizem que houve um queijo que foi feito de um gato e depois era comido a partir, primeiro começavam a comer o queijo pelo rabo do gato, o corpo do gato, e a última parte a comer do queijo era o sorriso. E na história da Alice no País das Maravilhas, o gato aparece e desaparece e a última coisa a desaparecer é o sorriso, que fica ali pendurado, não é? E lá desaparece. Ok. E então chegamos aqui a uma parte da história do Lewis Carroll em que a Alice, a certa altura, está a caminhar e encontra o gato lá em cima de uma árvore, num galho, e fala com o gato. Eu trouxe o livro, foi um livro que eu ofereci o ano passado à minha filha, à Terezinha, quando tinha 10 anos, e depois perguntei-lhe o que é que ela tinha achado do livro. Aqui tem os dois livros do Lewis Carroll, tem também a Alice do outro lado do espelho, e depois perguntei-lhe o que é que ela tinha achado do livro, e ela disse que era um bocadinho estranho. Ok, pronto. Mas tem aqui uma parte que eu vou pedir. Vera, podes ler? Eva. Nós podíamos trocar os balões e tudo. Sim. O gato limitou-se a sorrir quando avistou Alice. Parecia bem disposto, pensou ela. Assim como assim, tinha umas garras muito compridas e uma data de dentes, pelo que ela achou que o devia abordar respeitosamente. Gatinho de Cheshire, começou num tom de voz tímido, porque não sabia se ele gostava de ser assim chamado. Porém, este alargou o sorriso. Bem, até agora parece contente, pensou Alice e prosseguiu. Podias fazer o favor de me dizer para onde devo ir a partir de agora? Isso depende muito de para onde é que queres ir, disse o gato. Não me importa muito onde, respondeu Alice. Então também não importa por onde vais, disse o gato. Ok. Conseguem perceber mais ou menos onde é que eu quero chegar? Alguém quer arriscar? Já fomos falando assim um bocadinho disso, não é? Temos de saber para onde é que queremos ir para conseguir definir o caminho mais apropriado. É, não é? Saber quais são os nossos objetivos, qual é o nosso propósito, para onde é que vamos, não é? Para onde é que nos orientamos. Portanto, só esta parte dá-nos aqui uma lição de técnicas de apresentação brutal, em que a Alice responde ao gato que não me importa muito onde, e ele responde, então também não importa para onde vais. Se não sabes quando é que vais levar a tua audiência, então olha, faz de qualquer maneira, qualquer coisa serve. Ok? Era aqui que eu queria chegar.
Há mais histórias nas aventuras da Alice no País das Maravilhas. Há outra do rei, que é muito engraçada, mais à frente, em que já estão na parte do julgamento, no capítulo do julgamento, e é o Coelho Branco e o rei que estão a falar, e o Coelho Branco pergunta, mas por onde é que eu começo? Por onde é que eu vou começar? Por onde é que eu começo? E o rei pergunta-lhe, e o rei responde-lhe assim muito seriamente, olha, começa pelo princípio, disse o rei muito sério, e continua até chegares ao fim. E depois, para. Ok? E então aqui vamos ao encontro de Aristóteles quando nos explica a estrutura base de uma apresentação. Abertura, lá pelo meio, desenvolvimento, fecho. Ok? São 3 momentos. Portanto, o Lewis Carroll se calhar não sabia, mas ele estava a dar lições de técnicas de apresentação, ok? E eu contei-vos estas histórias, não sei se vocês estão a reparar, mas ao longo do workshop eu tenho-vos vindo a contar algumas histórias, não é? E as histórias não começam só por Era Uma Vez, eu não comecei nenhuma história por Era Uma Vez, está bem? E vocês precisam de fazer isto com os vossos projetos. E precisam de fazer isto com vocês próprios, convosco, está bem? Quem é que não gosta de histórias? Aqui, levante o braço, por favor. Estão a perceber a importância das histórias? Muito. Minha filha está-me sempre a pedir, agora ando-lhe a ler lendas e histórias de Portugal e não só. Quero sempre mais uma. A Brené Brown é uma investigadora na área de relações humanas que eu gosto muito e aconselho-vos já uma TED Talk dela sobre vulnerabilidade. Brutal, muito boa. E ela estuda relações humanas, estuda a empatia, estuda a autenticidade e apelida-se como contadora de histórias, que é uma contadora de histórias, não é? Como é que se chama? Brené Brown, desculpem, que eu não aponto. É assim. Brené Brown. Então, a Brené Brown diz uma coisa que é muito engraçada, que é as histórias são factos com alma. Ok? Ninguém gosta que, nenhuma criança gosta, por exemplo, que o avô, à noite, lhe conte factos, faça um relato de factos, 1911, 1913, não. Querem histórias, não é? Querem enredo, querem narrativa, querem, de alguma forma, significado. Pronto, fica a referência aqui para a Brené Brown. Portanto, num pitch é muito importante que vocês considerem atividades, histórias, exemplos, casos de sucesso. Todos estes elementos contam. Vocês vão escolher aqueles com que se identificam mais, que conseguem trabalhar melhor os vossos conteúdos, está bem? Para que eles sejam mais bem retidos. Vamos fazer o wrap-up. Começamos aqui a chegar ao fim. E temos as tais 3 ideias principais que eu vos trouxe, que é o poder da comunicação presencial. É a comunicação mais forte. Esqueçam, a digital é fantástica, serve-nos, é ótima, é futuro, é sem dúvida, mas vai beber sempre à presencial. Seja de que forma for, é na relação, é no contacto uns com os outros, que a comunicação é comunicação por excelência. E é aí que conta de facto nós desenvolvermos ao máximo as nossas competências e é isso que no futuro vai significar. É desenvolver-nos, não é, para lidar, trabalhar com a tecnologia, trabalhar com a parte digital, mas saber avançar neste campo do poder da comunicação presencial, ok? Face a face, olhar nos olhos. Aquilo que vocês estiveram a fazer aos vossos colegas, olhar nos olhos, conexão visual. É preciso mais e, portanto, sobretudo eu quis pôr um enfoque no poder, no papel da empatia. No poder da empatia na comunicação dos nossos projetos, mas mais do que isso é, o que é que eu ando a fazer? Para que é? A que problema é que eu estou a responder? É aí que está a empatia. Serve de alguma coisa? Estou a melhorar alguma coisa? Segunda ideia, vocês nunca se esqueçam de que aquele empurrãozinho, não é bom. Preparem
não aceitem convites em cima da hora, aceitem com antecedência, preparem bem, estruturem. Preparem os conteúdos, há a parte dos conteúdos, mas depois há a parte da preparação, não é? Começar a preparar, a estruturar, eu estou a ver sorrisos, a treinar e o treino aplicado. O treino aplicado pode ser com um curso, com uma formação, com alguém que sabe mais, que é experiente, que ajuda e que faz com que a pessoa se desenvolva, ok? E que progrida. E a terceira ideia principal era esta, onde nós estávamos com o gato de Cheshire, que é o bom comunicador tem consciência, para já, do poder da comunicação e da comunicação presencial, tem consciência disso, que é vital, é fundamental, é essencial, mas o bom comunicador tem, sobretudo, a visão e esta consciência de saber para onde é que vai, qual é o propósito, qual é o sentido, para onde é que eu vou. Onde é que eu quero chegar? Pode ser por etapas, não é? Eu sei o meu rumo. Eu sei onde é que quero chegar com esta apresentação. Ok? Para terminar, eu vou-vos contar a história do António, que foi um formando que tivemos há 2 anos atrás no curso Macacos Me Mordam, aquele curso de falar em público e técnicas de apresentação, e que é uma das histórias que mais me marcou. Marcam todos, sobretudo aqueles que trabalham e que se esforçam, mas marcou-me muito o António. O António tem 68 anos, trabalha numa empresa de tecnologia, está à frente de uma equipa, e até ao curso nunca tinha feito apresentações em público, não fazia, pura e simplesmente. Nós acabámos o curso, ele trabalhou bastante, dedicou-se, fez os exercícios todos que nós mandámos, os trabalhos de casa, essas coisas todas, e evoluiu. E depois nós de vez em quando pedimos os testemunhos aos formandos, e desta vez pedimos, e ele enviou-nos um testemunho que eu vos vou ler. Bom dia, desejo um bom Natal e um feliz ano novo para todos. Era na altura do Natal, em 2016, com saúde, com sucesso. Serve o mesmo também para dizer que os medos e as varas verdes, que é quando trememos, não é? E o bloquear começam a desaparecer. O conseguir também olhar para toda a plateia naturalmente. Ontem foi a festa de Natal da empresa e pela primeira vez consegui falar com a nossa equipa de 50 pessoas. Nos anos anteriores, só desejava as boas festas. Anteriormente, só falava em reuniões para discutir assuntos específicos. Ponto. Portanto, receber um testemunho destes é assim, não é? Que é onde é que nós queremos chegar, não é? Na capacitação das pessoas. Okay? Uma pessoa com 68 anos, e isto deita por terra todos aqueles mitos que há, e um ditado que eu detesto, que é burro velho não aprende. Detesto isto, porque não é verdade. Detesto. E porque é limitador. E, portanto, está aqui um exemplo que me pareceu bem, por deitar por terra este mito. E, portanto, só dizer-vos que não precisam de ser os melhores do mundo, não precisam, mas precisam de ser o melhor que puderem ser. Obrigada. Sim, deixo só aqui o meu contacto e agora perguntas que me queiram fazer e que eu possa responder. Alguma pergunta? Sim. Qual é a sua formação? Ciências da Comunicação. E depois fui... Sim, Ciências da Comunicação e no meu percurso profissional comecei por ter experiência em rádio e televisão. E vi que não era por jornalismo, não era por aí. Mais do que conseguia desempenhar a função, não é? Fazer reportagens, editar peças, coordenar uma equipa e fazer noticiários, mas faltava mais contacto com as pessoas e esta parte da capacitação e da resolução de problemas, sobretudo problemas neste campo do desenvolvimento social, empreendedorismo social, faltava-me isso e portanto estive a fazer caminho até chegar aí e estou a continuar. Mais perguntas que tenham? Assim, surgiu-vos alguma questão durante a formação que não tenham tido oportunidade? Foi?
Consegui ir ao encontro das vossas expectativas que puseram aí nos balões. Eu depois vou estar a ver os balões, vocês deixem-nos ficar. Mas ia perguntar isso, os balões foi só mesmo para aquela parte inicial, já não serve para mostrar aí. Fui ao encontro das vossas expectativas. Bem, ok. Alexandra, falavas da questão dos discursos de improviso, para não aceitar. Sim. E há um Toastmaster que eu agora não vou lembrar do nome, que dizia sempre que os discursos que gostava mais, porque não sei se conhecem o clube Toastmasters, mas há os discursos preparados e há os E os de improviso. E Sim. ele dizia que os que gostavam mais eram os de improviso, porque eram aqueles que davam mais trabalho a preparar. Realmente, a gente pensa que o de improviso, a gente chama uma pessoa ao palco, mas há muita preparação prévia para se fazer um bom discurso de improviso. Mas vocês nesse discurso de improviso não sabem o tema? Não sabemos o tema. Pronto. Mas nós fazemos a preparação em termos de técnicas de comunicação para quando chegarmos lá e vimos o papel... Lidar com isso. Lidarmos com aquilo. Isso é ótimo e é um exercício ótimo para se fazer controlado. Ok? Portanto, é porque trabalha-nos aqui o lidar com... Não é? E agora? Como é que eu faço? Fala aí sobre este tema. Portanto, exige de nós, não é? Que também depende um bocadinho das características da pessoa. Depende sobretudo do trabalho e deste trabalho que se faz, que é o desenvolvimento de competências, não é? Mas este improviso que estávamos aqui a falar é diferente. Portanto, isto é, aliás, recomenda-se desenvolver as competências aqui. E agora, tens que falar sobre tecnologia de ponta. Se fizessem isso, eu ia ter que dar uma volta muito grande. Eu acho que ia buscar o gato de Cheshire outra vez. Falar. Eu digo que ele está muito bem preparado, é porque nós conseguimos contornar qualquer palavra ou imagem que apareça dentro do envelope, nós conseguimos contornar para aquilo. Exatamente. Ou seja, há um tema, como é que eu vou. É preciso também ter consciência. Pode-se pegar um tema e trabalhá-lo das mais diferentes maneiras, ok? Eu posso falar de Portugal, por exemplo, e do turismo em Portugal de uma maneira e aquela senhora ali fala de outra e outro vai buscar outras histórias, outros casos, um vai buscar números e eu vou buscar, ok? Portanto, várias e de maneiras distintas. Agora, o que acontece aqui é um exercício para desenvolver competências de oralidade e de lidar, não é, com estes desafios e como é que eu no momento vou conseguir fazer uma apresentação sobre isso. Outra coisa é quando nós estamos, por exemplo, numa conferência e alguém nos diz, olha, falta um orador, nós temos aqui estes slides e tal, se quiseres, e vai fazer aí num instante um número, não é? Vai fazer uma apresentação ou arranja aí qualquer coisa, tira aí qualquer coisa do bolso, não é? Que é para preencher esta meia hora, está bem? Não. Existia quando eu estive em Erasmus na Alemanha, existia um grupo que fazia apresentações de mistério, que era, metiam apresentações que nunca nenhum deles tinha visto numa pasta e tiravam o número à sorte. E a pessoa abria os slides e começava a apresentar aquilo sem nunca ter visto os slides. Ok, pronto, mas isto já é um bocadinho entretenimento, percebem? Já estamos aqui dentro do entretenimento. A performance e o entretenimento podem complementar as técnicas de apresentação e fazer, não é, apresentações em público, mas já começamos a entrar noutro campo, ok? E quando vamos fazer uma apresentação, e uma apresentação que é importante, não é? De facto não vale a pena entrarmos nesta de começar a patinar, a inventar e a fazer ali qualquer coisinha, quer dizer, era a mesma coisa dizer, Vera dizia-me, Alexandra, temos um desafio para ti, vai fazer um workshop sobre pitch, falar em público, comunicação, e anda, vai para o palco, faz aí qualquer coisa. O que é que eu ia fazer? Asseguro-vos já que não ia fazer nada de jeito, não é? Porquê? Porque não estava preparado. Porque não estava preparado, porque não estava estruturado, porque não estava trabalhado, porque eu nem sequer sabia quem é que ia encontrar, ok? Portanto, nunca aceitem esses desafios, nunca. Tenho uma questão. Mas falou da parte mais importante, que é o entusiasmo, a paixão. E eu noto que a Alexandra gosta do que faz. Não aceitaria um desafio sem preparação, tendo só em conta a paixão e não. o gosto que Não, porque tenho em conta de facto que uma apresentação deve ser bem preparada, bem estruturada. Digo-vos já que eu não fazia um workshop destes de improviso assim, não é? E ia pôr-vos a trabalhar
assim, podia fazer alguns exercícios, algumas coisas, desenvolver alguns tópicos, algumas ideias, tudo isto que está aqui, estou farta de saber, não é? Agora, não era a mesma coisa, nem tão pouco, mais ou menos, asseguro-vos já. Queres assegurar que tens muita paixão? Muita paixão. É que a paixão não nos basta, não é? Do tipo aqueles oradores, não, eu vou com o coração, que eu já tive, portanto, tenho feito mentoria a oradores e há um ou outro caso que, eu não vou preparar, eu vou fazer com o coração. Quando nos dizem isto, nós não passamos nada, do tipo, a benzer-nos ou qualquer coisa assim de género. É um risco enorme, altíssimo, não é? Não pode ser a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo jogar sem treinar. Sim, ele anda a treinar há quantos anos? E como é que... Aliás, deve ser dos jogadores de futebol que mais treina exaustivamente e treina aplicado. E treina aplicado, certo? Joga com alma, não há nenhuma dúvida. Com toda a paixão, mas é profissional e sabe o que é que anda a fazer, não é? Aí está um bom exemplo de método, disciplina, de preparação. Claro que cada um funciona de maneira diferente, mas há regras bases para boas apresentações. Pois lá está, cada pessoa depende de pessoa para preparar a pessoa. Depois a forma como se trabalha. Formação e preparação é que precisávamos ter assim com... Nós temos uma regra que é para 1 minuto de apresentação, 3 de preparação, de estruturação e não é? Trabalhar ali os conteúdos. Portanto, depois multipliquem, façam as contas. Okay? E isto se for profissional. Portanto, para 1 minuto, 3 minutos de preparação. Para 1 minuto, 3 minutos de preparação. E isto para profissionais, porque para pessoas que não estão habituadas, 1 minuto de apresentação, 6 minutos de preparação. Sim, mas já aquela parte de vencer o medo de falar em público, para quem tem... Sim. Que é preciso trabalhar, sim. Mas a preparação também resolve isso. Mas se eu tiver que fazer um pitch de 1 minuto, não consigo pensá-lo, escrevê-lo e treiná-lo em 3 minutos. Pois não. A não ser que já se tenha muito traquejo, não é? Só para pensar no que é que eu vou falar. Só para filtrar! Sim, o filtrar, para não dizer tudo. Sim, e partindo do pressuposto que já há os conteúdos, está bem? Alexandra, mas para que tem receio de falar em público? Exato. Era isso que eu estava a Aqueles receios das pessoas. Olha, deixa-me... E começam a transpirar. A transpirar e a suar e a desaparecer, não é? Há muita coisa a fazer, mas de facto eu estava aqui a dar a tónica na preparação, podem ter a certeza que este é um dos segredos para perder os medos, porque quem não prepara tem uma enorme possibilidade de se derreter ali em palco, não é? Uma enorme possibilidade de desaparecer, tremer que nem varas verdes, desmaiar ou qualquer coisa, não é? Portanto, a preparação conta muito. E normalmente é a parte descurada. Se alguém treina, alguém, não é, grava, não, para quê? Não é preciso, não é? Mas depois, ai, ó tio, não é? Como costumam dizer. E digo-vos mais, que é uma coisa também que é engraçada, que eu também tenho medo de falar em público. Não é? O medo está cá, também tenho, não é? Todos nós temos esta necessidade de integração social e de sermos aceitos e de sermos reconhecidos e de nos conectarmos uns com os outros, não é? Eu não gostava de chegar aqui e ter um grupo de pessoas que tivesse aqui, por exemplo, tudo empefado e não tivessem a gostar e tal, e não tivessem a cooperar. Por exemplo, às vezes temos estes receios, não é? Claro que isso não acontece assim, mas todos temos este medo. E no outro dia estava numa conferência aqui na universidade e estava com uma amiga minha, Joana, estávamos no coffee break lá da conferência e ela assim, olha, está ali uma senhora que eu conheço que gostava de fazer o curso contigo, pá, ela tem muito medo de falar em público. E eu disse, olha, eu também. Sabes que mais? Eu também tenho, não é? Mas lidamos com os medos, há formas de superar os medos, sobretudo de lidar com eles, de os aceitar e de trabalhar. O que é que eu faço? Pronto, mas isso depois agora já vem, não é? Com concurso, com mentoria, com trabalhar toda esta parte da comunicação. Caso a caso, é muito caso a caso.
Porque as pessoas manifestam os medos de forma diferente e uns têm mais medo de uma coisa e outros de outra, e os exercícios que se fazem são diferentes. Existem palavras específicas que captem a atenção de investidores, por exemplo, no pitch? Dinheiro! Palavras, eu não diria palavras, mas sobretudo são aquelas palavras em que vocês conseguirem transmitir o vosso projeto. Quais são as palavras-chave do vosso projeto? Que problema é que resolve e qual a solução? E de que forma é que são únicos? E se de facto conseguirem chamar aquelas palavras que fazem soar, não é? Que fazem tocar as campainhas, e sobretudo este exercício de empatia com investidores, de alguma forma também perceber como é que eu vou chegar a ele e o que é que ele valoriza, saber o que é que o preocupa, o que é que ele valoriza, o que é que está daquele lado que eu posso lá chegar, de que forma é que o meu projeto pode ser também importante para ele, para, por exemplo, ir ao encontro da necessidade que ele tem de resolver determinado problema. Daí o trabalho de casa de conhecer muito bem a audiência. No Chaves faziam muito isso. Eu desconhecia muito bem quem estava sentadinho naqueles sofás, ao ponto de falar em golfe porque aquele jogava golfe, ao ponto de falar em barcos porque aquele tinha barcos. Eu acho que isso é o quebrar o gelo que muitas pessoas não são capazes de fazer quando estão a fazer uma apresentação, que é ir de encontro ou meter uma piada ou qualquer coisa para criar empatia com quem está do lado de cá. E isso nem sempre é muito fácil de conseguir. Mas, sobretudo, se começarem por este exercício de se importarem com quem está do lado de lá, mas de uma forma autêntica, não é? Porque eu não conheço nenhum bom formador, nem nenhum bom orador, a não ser que seja um entertainer, vá lá, mas nenhum bom orador que seja bom e que não se importe com a audiência. Que aquilo que esteja a fazer, de alguma forma, não vá ao encontro daquela audiência. Não conheço. Ok? Tá? Podemos concluir? Obrigada a todos pela vossa participação e uma salva de palmas.